Olá, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo aí no Brasil e, e é muito importante a gente olhar para a história do nosso país. Quando a gente fala em história, geralmente o senso comum coloca assim: o que é história, por exemplo, para alguém de 50 anos? O que aconteceu com ela há 20 anos atrás? Ela vai se lembrar da infância dela? O que é história para uma criança de 7 anos? Ela vai lembrar do quê? Do que ocorreu com ela quando ela tinha 5 anos, 6 anos? Só que para a história, para o ensino de história, o que vale também é o que acontece no longo prazo. O que ocorre no curto prazo também é importante, mas aquilo que acontece no longo prazo. E com o avanço da internet, dos computadores, as pessoas elas vivem um presente eterno, no caso. As pessoas elas não assimilam mais o que aconteceu pela manhã, digamos. As pessoas não têm essa lembrança, elas não têm. A vida é tão corrida que a sociedade, o mundo não está tendo tempo de olhar para o seu passado. E talvez por isso que muitos erros estejam ocorrendo. Sobre a história do Brasil, eu gostaria de aconselhar vocês. Essa coleção aqui eu comprei. Aí para vocês vai parecer do contrário, tá? Mas é porque essa câmera fica melhor assim aqui. Tá? Esse aqui são 3 livros da professora Amari Del Priori. Então, o primeiro livro conta a história do Brasil Colônia, o segundo conta a história do Brasil Império, e o terceiro livro conta a história da República. Aí, o que acontece? Tem vezes que o poder, o sistema, ele não quer que você saiba do passado, da tua cidade, do teu país. Eu contei conversando com um aluno, aí ele perguntou para mim, mas professor, quem é que derrotou a Alemanha nazista, né? E eu disse para ele, não, tinha os aliados, né? Mas quem chegou no centro da Alemanha, na capital, foi o exército comunista, o exército vermelho, o exército soviético. O professor quer dizer então que quem venceu a Segunda Guerra foi a União Soviética? Com certeza. Na Europa foi a União Soviética. Depois lá no Extremo Oriente, a Segunda Guerra continuava. E infelizmente os Estados Unidos teve que usar bomba atômica para derrotar o Japão, porque na guerra convencional os japoneses estavam conseguindo enfrentar com até uma certa igualdade os americanos. Então, claro que um trabalhador comum ele não vai dominar isso, uma pessoa de uma fábrica de Joinville, né? Apesar que quando eu era menor era muito comum os operários de Joinville, os trabalhadores, lerem com. Era muito comum ver eles de posse de jornais, do jornal de Joinville, do A Notícia, até de alguns jornais de Blumenau e de Florianópolis, o Jornal de Santa Catarina e o Estado de Florianópolis. E tinha muita vendagem aqui em Joinville também, o Tribuna do Paraná, que dizia que se torcesse saía sangue, né?
Então as pessoas não estão mais lendo, elas não se aprofundam em nada, elas foram dominadas pelo uso do celular. Então elas não, tem gente que não quer saber do passado porque tem birra, né? Alguma coisa negativa no passado aconteceu, né? Só que a ciência, a história como ciência, ela tem a obrigação de alertar a sociedade dos erros do passado, de mostrar o que foi, por exemplo, o período ditatorial no Brasil, o que foi o nazismo no Brasil, o que foi o comunismo na União Soviética, né? Tem essa obrigação. E tem gente que acha que o que está acontecendo no Brasil atualmente é algo saudável para o país. Então, quantas pessoas morreram para ter a democracia no Brasil? Para agora, um grupo de pessoas, porque eles não estão lá espontaneamente. Poderiam estar até espontaneamente nos primeiros dias, no final de semana, porque as pessoas têm compromisso, né? Elas têm que trabalhar e tal. Mas para a pessoa ficar direto lá numa calçada, debaixo de uma lona, criticavam tanto no passado a questão do pão com presunto, né? E agora, esse pessoal que está lá comendo churrasquinho, comendo maionese, né? Direto. Ah, tá com inveja? Não, não é questão de estar com inveja. É assim, ó. Alguém tem que estar bancando. E isso já está sendo investigado, né? Pelo Ministério Público. Como é que alguém vai ficar tanto tempo parado protestando contra o regime democrático de um país, como está acontecendo aqui no Brasil? Então, para isso, né, é necessário o quê? Investir muito em educação no Brasil, mas investir muito. E valorizar o bom jornalismo, valorizar a verdade das informações, né? Não é que você não vá assistir um jornal nacional, não é isso. Mas você precisa checar as informações de um jornal nacional, de um jornal da Band, né? Mas você também tem que checar aquilo que você recebe na internet. Você não pode simplesmente achar que um vídeo de 10 segundos garanta que aquilo seja verdadeiro. Tem que ver a fonte. E aí as pessoas, por uma questão de uma preguiça, né, intelectual, elas são dominadas por essa narrativa. Não, não, não quero mais saber do jornal da televisão, não quero mais saber de ler o jornal. Eu estou me baseando só pelo que o meu grupo de WhatsApp manda para mim. E aí o que acontece, né? Se é uma criança mexendo no celular, você já tem uma preocupação, imagine quando você vê adultos negando a realidade. Esse que é o perigo da chamada pós-verdade, né? Por que o pessoal do PT não está protestando? Porque não há necessidade de protestar. Eles ganharam a eleição no voto. É esse que é o esquema. Para quê? Para que ir para a rua protestar? A esquerda no Brasil, ela sempre lutou contra o sistema. Hoje, a esquerda no Brasil, ela está lutando a favor do sistema, porque lutar por instituições democráticas, pelo respeito aos três poderes, é a garantia da democracia. E isso não está acontecendo na direita. Aliás, a direita deve estar envergonhada, né? A direita deveria estar envergonhada, porque quem está em ação no Brasil hoje é a extrema-direita. E a extrema-direita estimulada por muita gente irresponsável que está gerando o caos no nosso país. Esse aqui que é o comentário de hoje, aqui na TV Feudalismo Atual. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E uma coisa que eu peço para vocês. Você acabou de assistir esse vídeo? Vá checar as informações. Leia.
leia sobre o PT, leia sobre o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro. Assista a Rede Globo, assista os bons canais que existem na internet, canal do YouTube. Se você recebeu um vídeo do TikTok, veja a veracidade daquela informação. Não caia nessa enganação, nessa loucura que é esse mundo paralelo de pessoas mal intencionadas que simplesmente querem manipular a sociedade brasileira. Tchau para vocês.